Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial e para falar da perna havaiana que chegou ao fim em Sunset, com vitória de brasileiro, Filipinho lavando nossa alma, a primeira vitória de um brasileiro no Tour deste ano, né? A gente tem a Tatiana também entre as mulheres, tivemos a Luana Silva também em Sunset, enfim. Bom, tem tantos assuntos legais para a gente falar, né? Muita gente dizendo que a WSL tá com um azar danado porque o mar não ficou bom, né? Mas acho que azar de todo mundo. Tem também muita gente que foi cortada no passado, que começou 2023 dando show de surf, ganhando evento, fazendo final, fazendo semi. Tem muito assunto maneiro para a gente conversar. E claro, eu vou botar os dois aqui, os caras que a gente gosta de ouvir, né? Pedro Robalinho e Eduardo Chalita. Fala, Robalinho, diretamente do Avaí, como sempre. Isso aí, bacana estar aqui de novo com vocês. Vamos nessa, mais uma aí, um bate-papo sobre surf análise, né? A gente tem nosso grupinho ali que a gente está sempre batendo papo e é bom compartilhar com todos os telespectadores aí, os internautas, a galera que gosta e que interage com a gente também nos comentários. Eu quero até aproveitar para dizer isso, que a gente está sempre de olho nos comentários e sempre de olho na opinião da galera. Boa, e cara, já estavam puxando a minha orelha aqui, cadê o programa? Bom, avisei que a gente estava prestes a gravar e chegou o momento. Chalita, que na última vez que a gente gravou aqui estava no Avaí, mas agora voltou para o Rio. É isso, Chalita? Tudo bem? Pô, cara, infelizmente, né? Mas a temporada no Arpoador está começando cedo, hein? Cara, infelizmente acabou, né? O Avaí para mim, tivemos que voltar. Eu prefiro voltar sempre após o Carnaval. Eu costumo fugir do Carnaval, mas tivemos que voltar um pouquinho antes, né, para começar a vida aqui, e ainda bem que deu onda, né? Agora, esse carnaval foi um carnaval bem abençoado de ondas aqui no Rio de Janeiro, outras partes do Brasil também, mas, cara, foi ótimo, né? Sempre bom, mais uma temporada, e estamos aí de volta, feliz em poder estar de volta aqui no Rio, e estar de volta aqui, né, no nosso programa. Boa, e acho que vale a pena a gente também citar, né, cara, aquele desastre lá em São Sebastião, em São Paulo, né, cara? A gente teve muita onda no Carnaval, mas, por outro lado, a gente teve esse desastre aí, né, cara, bizarro, muita chuva, choveu, cara, o dobro do que era esperado para o mês inteiro, em 24 horas. Enfim, muita força para os nossos amigos, enfim, acho que tem muita gente ajudando, e espero que a galera lá se recupere muito em breve. Não é isso? Muito triste. Galera, então... Robalinho, Filipinho dando show, né, cara? Metendo a borda na água, variando esse tipo de rasgada, assim, começando baterias ali, ficando em situações complicadas, mas depois dando aquela volta por cima, passando na frente no placar e campeão lá de Sunset. Isso aí, cara, grande performance do Filipinho, uma coisa assim impressionante. Lógico que ele já ganhou eventos de forma até mais impressionante, se a gente for buscar J-Bay, Gold Coast, outros eventos que ele teve performances incríveis, né? Se não me engano, essa foi a 13ª vitória dele, não sei se esse número está exato, mas ele já conseguiu fazer diversas finais, e o nível de surf dele está altíssimo. Você vê o amadurecimento do atleta, ele teve vários momentos atrás no placar e conseguiu buscar a virada da bateria. Acho que está com as melhores pranchas do circuito. Se você comparar bateria por bateria, manobra por manobra, você vai ver a qualidade do atleta lá, mas a gente tem que lembrar também de falar das pranchas que estão super especiais. Acho que isso até ficou bem claro na bateria com o João Chianca. Eu acho que vale a pena, talvez, até agora, por conta do IMAI estar surfando de Channel Islands, a gente tem tido a chance de experimentar diversos modelos. Eu até tenho uma dúvida ali se o João, de repente, escolheu o modelo ideal ou não para aquela situação, apesar de ele estar surfando muito, e também o João tem que ser exaltado nessa perna inicial havaiana, por toda a performance dele, o número de high scores que ele conseguiu botar durante todos esses eventos, né, de Pipe e de Sunset, né, o fato dele ter vencido o Felipe em Pipe, e agora ele ter perdido, mas dando uma dura danada, né, exigindo que o Felipe tirasse, né, os coelhos da cartola ali e botasse para fora o seu melhor surf. E é isso, cara, acho que
Filipinho, a gente tem que, como brasileiro, tem que estar com muito orgulho, né, cara? Acho que em algum evento passado aí, eu comentei isso, em algum programa a gente falou sobre a linha que o Felipe é capaz de executar na onda, e eu comparei com o Mick Fanning. Eu acho que ele é um Mick Fanning melhorado, mais radical, mais rápido, com mais variação de manobras, que eu acho muito importante. Acho que é o que faz a diferença entre os surfistas, né? Eu costumo dizer que a maior diferença entre os surfistas que ficam lá em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou que passam mais baterias, é a variedade. Eu gosto de tocar nesse assunto. Por mais que você também consiga, apenas de forma consistente, sem variar tanto, também conseguir resultados, mas a longo prazo na sua carreira, o surfista que tiver um repertório mais rico, e é o caso do Felipe. E tô bem feliz em ver o trabalho dele, cara. A gente tem que exaltar o Márcio, que é o shaper, né, que também está liderando, a gente vai falar disso também, né, está liderando a corrida aí nas pranchas, né, está arrebentando, e essa combinação de fatores aí trouxe o Felipe mais uma vez para o topo do pódio, e, cara, super merecido, vitória maravilhosa. Só para confirmar, foi realmente o 13º título dele, e se contassem o WSL Finals do ano passado, em Trestles, se contasse como uma etapa do CT, teria sido a 14ª vitória dele, mas não conta como uma etapa normal. Uhum. Então, eles não estão contando o Finals como uma etapa vencida, assim, pelos surfistas do CT. Tá? Entra no histórico, né? Evento especial. Boa. Agora, Chalito, o Filipinho fez uma perna havaiana sensacional, né? Ele tinha como melhor resultado em pipe um 5º lugar, repetiu esse resultado, né? Da outra vez foi em 2014, no ano que o Medina venceu o primeiro título mundial, né? Trouxe o primeiro título para o Brasil. O Filipinho parou nas quartas para o próprio Medina, e agora voltou a fazer quartas em pipe e campeão em Sunset, 2º lugar no ranking, né? Colado ali no Jack Robinson, que também fez uma perna sensacional, né? Então, cara, eu achei muito legal isso, porque faz um tempo que a gente não vê um campeão mundial já começar bem o ano, né? Normalmente o campeão mundial, assim, ele começa meio que tropeçando, meio que dando umas incertezas para o público no começo do ano seguinte. E o Filipinho não dá nem para cantar aquela música do campeão voltou, né? Porque ele não deixou, ele nem saiu de cena, né? Ele já tirou um 5º em pipeline, foi um ótimo resultado, né, para pipe. E depois ganhou o campeonato de Sunset. Essa perna havaiana, então, ele conseguiu resultados sólidos que demonstraram que ele realmente é um campeão mundial e está aí na briga para o 2º título, né, para o bicampeonato. Eu acho que vai ser muito acirrada essa briga entre Felipe Toledo e Jack Robinson. Eu acho que esse começo realmente deu as cartas do que vai ser esse ano. É lógico que temos os outros candidatos. Eu acho que Griffin Colapinto depois vem sólido de novo. Eu acho que o Medina não vai dar mole. Eu acho que o John, mesmo saindo do Havaí em 7º lugar, que é uma coisa assim, tipo, o pior resultado da vida dele, ele sair do Havaí em 7º lugar, né? Eu acho que eles não vão dar mole, vão disputar o título, com certeza, mas Felipe Toledo e Jack Robinson deram a largada e com certeza eles vão até o final do ano nesse calcanhar aí, um no calcanhar do outro. Boa, Robalinho. A gente viu aí que essas curvas, né, na etapa de Sunset, até falando nas condições um pouco antes, a gente teve um dia muito bom, né? Muito bom mesmo. Gostei muito daquele dia. Foi o dia que teve o round 3, as oitavas também. Foi uma maratona de baterias, né? Mais de 8 horas de eventos ali, 24 baterias simultâneas, de formação pra caramba, muita coisa acontecendo. Aquele dia foi muito bom, na minha opinião. E depois condições meio mais ou menos, porque a gente espera de Sunset, né? Mas o caminho daquela vitória do Filipinho e também dos outros bons resultados, como do Chianca, como do próprio Jack Robinson, o Griffin Colapinto, foi a tal da rasgada, né? Aquela curva forte ali cortando a parede da onda. E a gente tem outras direitas ainda antes da metade do circuito que vai ter o corte, né? A gente pode esperar essa mesma pegada em Bells e em Margaret River, por exemplo? Acho que sim, acho que o circuito pede isso. Existe a preferência também dos juízes, acho que eles gostam muito de surf na borda, e acho que Sunset super favorece isso. Acho que a abordagem dos atletas tem melhorado, né? Eu tenho memórias boas ali, já consegui um 2º lugar
num Prime, na época era um Prime, um circuito uma etapa do circuito que era de 10 mil pontos, com o Léo Neves, né, saudoso Léo Neves. Vale a pena deixar essa homenagem aqui para ele, para os filhos dele, para tudo, que foi uma coisa heróica que ele conseguiu, tomou uma virada nos segundos finais, o Makua precisava de 9,5 e pegou um tubo e talvez não fosse 9,5, mas enfim, estava em casa, acabaram, deram a virada, ou seja, o Léo praticamente um campeão, o Raoni já venceu ali, mas você vê que as coisas mudaram muito, né, a forma como os atletas estão surfando, as pranchas que os atletas estão usando, a maioria dos atletas usando pranchas menores, 6,2, 6,3, alguns atletas ainda optando por pranchas maiores, eu vi alguns atletas como o Jackson Baker usando a 6,6, tendo um pouco mais de dificuldade, tendo mais exigência no sentido de não conseguir encaixar a manobra em determinadas ondas. E o que a gente percebeu foi um aumento do nível de performance em Sunset, né, baseado nas rasgadas e também algumas finalizações. O Felipe finalizou muito forte, né, nas junções, né, uma vez que você tem uma junção e finaliza, isso aí tem que ser muito valorizado. Eu acho que o Felipe fez a diferença nisso também. O Griffin teve aquela onda que passou dos 9, que também foi uma rasgada forte, a onda fechou e ele foi com tudo. Aquela manobra ali, por exemplo, se fosse uma onda pequena, não ia ser considerada uma manobra bem feita, foi uma manobra que entrou por baixo do lip, acabou se embolando na volta, mas mesmo assim ele conseguiu se equilibrar e pelo grau de dificuldade, né? A gente verificou isso ano passado também, o Caio completou umas ondas dessa maneira também ano passado. Me lembro do Conor O'Leary, teve uma onda de backside que ele praticamente agrediu o lip com o corpo, nem conseguiu acertar a prancha. Mas, enfim, Sunset traz isso, né? Traz essa intensidade. O tamanho do mar importa, o tamanho da onda importa. Ali eu acho que ali eu consigo compreender mais quando os juízes, né, às vezes eu critico que em campeonatos em marolas, né, na altura da cintura, na altura do ombro, uma onda um pouquinho maior, mais bonitinha, assim, é muito mais valorizada do que outras, e ali eu já acho que o que tem que contar mais é o surf apresentado, e claro que quando o mar sobe muito, aí é diferente, porque aí é uma onda de consequência, uma onda que tem uma intensidade muito maior, o grau de dificuldade aumenta muito por causa do volume de água envolvido na situação, e a gente viu os atletas indo para cima, né? De novo vou mencionar essa curva do Felipe e o diferencial dela. Você vê um atleta como Ethan Ewing, que faz curvas maravilhosas, tem uma velocidade incrível, mas que quando você compara com a rasgada do Felipe, você vai ver que a rasgada do Felipe é bem mais vertical, acaba mais no crítico, ele volta mais na parte crítica da onda antes de chegar na base de novo, a própria cavada também é mais vertical, no sentido... né, é mais deep, né, é uma cavada mais certeira e mais na parte difícil da onda, não é aquela manobra que... Porque o Ethan está sendo muito inteligente na maneira de surfar, está usando o estilo dele, mas como eu digo, o repertório inferior separa os atletas, de novo entra naquela história, mais variedade, mais repertório, o atleta vai ter mais chance de se tornar campeão mundial se ele é um cara que é mais overall, e... eu acho que nas próximas etapas a gente vai ver coisas parecidas, como em Bells e lógico que a gente tem Portugal antes. Portugal é uma coisa assim que de manhã pode estar 1,5 m tubular, de tarde meio metro balançado. É muita diferença de maré, a gente vai ver outros tipos de abordagens lá, de tipos de pranchas, etc. Mas como você mencionou, Bells e Margaret River, a gente vai ver muito o trabalho sendo definido em cima das rasgadas. E é legal você comparar a rasgada e o layback do John, pegar o Ethan, né? Acho legal trazer o Jack Robinson para essa conversação aqui e falar, pô, será que a rasgada dele está do mesmo nível ou não está? Acho que, em geral, é o cara que está com surf de altíssimo nível, mas ainda comparando com a rasgada do Felipe, o próprio Ethan, outros atletas, o próprio João, que agora, pô, olha só que interessante, ano passado o João estava lutando para sobreviver, passando o corte, e né, todo mundo ficou triste que ele não passou, porque ele estava surfando em alto nível e não conseguiu passar, agora ele está aí, top 5, então assim, está ocupando o espaço que ele merecia por conta dessas rasgadas que ele está dando, por conta da competitividade, por conta de se encaixar, por conta dos tubos que ele tem um faro extraordinário, até é legal comparar ele com o Jack Robinson nesse sentido. Então, hoje em dia, a gente já pode pensar até no João, será que ele vai segurar esse ritmo e vai continuar tendo resultados assim, um atrás do outro ou não? Acho que é possível, cara. Ele mentalmente é muito forte, ele está começando a cair no gosto dos juízes, o estilo dele que
pode ser questionado, nesse momento não está fazendo a menor diferença negativamente, e, cara, a gente pode esperar altíssimo nível de surf. Eu estou gostando desse ano pela competitividade, pelo número de atletas com potencial de disputar essa top 5 no final do ano aí. Boa. Chalita, agora por que a galera não consegue se dar bem ali de backside, cara? A gente teve o Net Young único nas quartas de final entre os homens ali. Não avançou, a galera não avançou, mas ele tirou o John Florence, né? Mas a bateria do John, aquela ali, o John não quer lembrar nunca mais na vida, né? Mas por que a galera de base Goofy não se dá bem ali, cara? Ou não se deu bem nesse evento? Eu achei que foi um evento, né? Foi eventual essa fase, né, essa etapa, os Goofys não terem dado tanta sorte, não se deram bem. Normalmente, o Sunset é uma onda que requer, os juízes gostam muito de ver uns arcos bem longos, e isso é mais facilmente e mais comum, né, quando você surfa de frente para a onda, você consegue desenhar um arco mais longo, você tem uma leitura melhor, um pouco melhor da onda, e a onda de Sunset é uma onda que precisa de muita leitura. Mesmo assim, os Goofys vieram demonstrando ao longo dos anos que Sunset poderia ser dominada também por eles, e acho que essa etapa foi só uma coincidência que os Goofys não se deram bem. Eu não achei que teve alguma dificuldade específica ou não. Tá? Eu acho até que o Net Young cara, ele quase rodou, não sei se você lembra, ele quase rodou nas fases preliminares, e depois ele se recuperou e chegou, né, aonde ele chegou, acho que chegou em quinto, não lembro isso, foi em quinto, chegou, né? A passar do John, isso aí, quando chegou a ter uma vitória bastante expressiva contra um favorito ali. É lógico que a gente esperava sempre dos Goofys que nós temos, graças a Deus, temos Goofys muito potentes, que é o Miguel Pupo, o Medina e o Ítalo, né? Quer dizer, Iago Dora também. Então, temos 4 Goofys assim, cara, muito bons mesmo, e poderiam muito bem chegar nas finais desse evento, mas, cara, não se deram bem. Por isso que eu achei que não foi nada de... Não teve uma causa específica, não. Mas, com certeza, a Sunset é uma onda que ela é mais, facilita um pouco mais, né? Ela não digo que facilita, mas ela é uma onda mais propícia para o regular. E, cara, ao meu ver, não é querendo criar polêmica, mas se eu fosse o CEO da WSL, se eu tivesse chance de ter todas as etapas que eu queria, que eu quisesse para a entidade, se eu tivesse essa chance de botar todas as etapas no mundo, nos lugares certos, assim, que fosse combinado com os surfistas, eu acho que Sunset não deveria estar na Elite. Eu acho que não deveria estar. Não acho uma onda que diz muita coisa, né, sobre né, quem é o surfista que está surfando, que está na melhor fase e tal. Então, eu sou meio que um cara que acho que não deveria. Não sei quantas pessoas concordam comigo, pode discordar, pode botar nos comentários para a gente ler. Por mim, Sunset não estava no CT. Mas, né, a gente sabe que a WSL tem os seus compromissos, e se o Avaí quer botar essas 2 etapas, se a Hurley quer botar essa etapa, e é uma coisa assim que vem... Ela pode ser simultânea logo após pipeline, né? Então, tipo assim, eu acho que nesse caso é bem-vinda, mas a onda mesmo de Sunset eu não sou muito favorável, não. Entendi. Agora, Robalinho, você já até falou aí do João, né, cara? Pegou ele como exemplo, que ano passado ele foi cortado. Mas a gente teve a Molly Picklum, que venceu em Sunset, também foi cortada no ano passado. O Fioravante, ele foi cortado ano passado, ele foi vice lá em Pipeline, tá bem no ranking. Cara, você que trabalha diretamente com atletas há muitos e muitos anos, o que de repente pode ter mudado para eles ali? Porque é uma diferença muito grande, né? O cara ser cortado no ano, e no ano seguinte já tá ali vencendo o campeonato no início, estando na parte de cima do ranking. É isso aí, cara. É aproveitar para, de novo, descer a lenha no corte. A parada desse corte não mostra quem você é. O corte não te deixa trabalhar.
O corte te bota uma pressão absurda. Olha o Ramsey aí, olha os caras que se machucaram, olha a situação do Jadson, olha a situação de vários atletas que tiveram algum problema. Um dia que você quebra uma prancha no meio de uma bateria, pode ser determinante, né? Agora, ano passado, a galera se classificou com 1/5 e 3/9, ou 2/5, 1/17 e de repente 1/9. Enfim, vai ser essa luta aí. Quem conseguir uma quarta de final já está respirando, e quem não chegou ainda nas quartas de final vai estar até a última bateria brigando por essa classificação. Então, assim, deu para ver como o Léo Fioravante estava on fire ano passado no Challenger Series. Foi impressionante de assisti-lo, né? Você vê que o Aida ganhou 2 etapas e mesmo assim o Léo foi campeão em cima dele pela consistência, por toda hora estar passando bateria, toda hora fazendo os scores, toda hora sendo aquele leão dentro d'água. Assim, ele é um grande exemplo. Assim, hoje foi até curioso, o Imai finalizou uma onda com sabedoria, assim, soube aliviar, que é uma coisa difícil, né? Falando do Imai Kalani aqui, que eu treino, a gente acabou de voltar de um treino antes dessa gravação aqui, e ele finalizou uma onda, finalizou essa onda aí estilo Léo Fioravante, hein, cara, assim. Aí ele falou, pô, pior que eu senti isso mesmo. Por quê? Porque ele sabe o quanto botar de energia em cada manobra, sabe o quanto capitalizar nas oportunidades que surgem para ele. Então, tanto a Molly quanto ele capitalizaram em todas as oportunidades que eles tiveram, né? A Molly, por exemplo, estava fazendo um surf bom, mas dava para ver que a prancha estava sobrando um pouco, que ela estava se adaptando. Ela é uma menina muito nova. Aliás, aqui, deixar esse relato aqui, que ela é uma menina muito bacana. Essa menina é legal de conviver, ela está sempre na água, instigada. Realmente essa nova geração vai dominar muito em breve o circuito mundial, e a Molly está mostrando isso, e com essa vitória ela já se coloca numa situação muito melhor que a do ano passado. A Betty Lou está vindo bem trabalhada esse ano também, né? Tem as meninas que estão vindo com muita força. A Gabriela foi uma das melhores surfistas dessa etapa de Sunset, né? Conseguiu mostrar grandes rasgadas, venceu a Carissa, teve situações assim muito expressivas da forma como ela aborda a onda, mas nesse ponto a gente tem que concordar um pouco com o Chalita, assim. Eu gosto de Sunset, tá? Até vou discordar concordando, porque eu concordo na parte que Sunset é tradicional, que Sunset é um desafio havaiano, águas oceânicas, aquele playing field, aquele espaço enorme para você dominar, saber a hora, ainda mais com toda, como você falou, Matias, com toda essa coisa dos overlapping, né, as baterias simultâneas. Você tem que saber que parte da onda você consegue surfar sem a prioridade quando sua bateria está na primeira metade, que parte da onda você vai começar a dominar, se você vai mudar totalmente de pico ou não em função disso, né? Acabou que o Zico cometeu um vacilo ali, e outros atletas também já tiveram esse tipo de vacilo por conta disso. Me lembro no passado. Né? Samuel, exato, ano passado o Imai não tinha prioridade sobre a outra bateria e o Jadson estava com a segunda prioridade na bateria anterior. O Jadson remou numa onda assim, acabou não indo, mas o Imai, para não rabiar, para não atrapalhar, perdeu uma onda que com certeza era uma onda de virada para ele. Então, assim, as coisas, ao mesmo tempo que é legal para quem está assistindo, é bom para os atletas terem 40 minutos na água, é bom para o evento correr naquele dia que tem boas condições, mas também tem as coisas negativas. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo que essa nova geração e esses atletas que passaram pelo corte vão conseguir fazer mais bonito, estão mostrando isso agora, a experiência está contando, mas, de novo, a gente vai ver aquele drama quando chegar perto do corte ali. Você vai ver gente que merecia continuar, que não pôde, gente que se machucou no começo e não vai ganhar o wildcard, por exemplo. Agora o Ramsey, qual é a chance dele? Se o Jadson é muito mais antigo no Tour do que ele, e né, já estava qualificado e já se requalificou pelo próprio CT, você acha que o Ramsey vai tomar a vaga dele? Não vai. E se o John Jones se machucar, será que o Jadson vai ganhar essa vaga? E se outro atleta mais top, assim, é uma hierarquia, né, para poder requerer o wildcard para a próxima, para a próxima temporada. Então, assim, tudo isso conta. Então, assim, eu vejo que esse corte tem que acabar, ele vai demorar mais um pouco. Eu lembro que na última reunião, no ano passado, foi falado que eles tinham já assinado 3 anos de contrato com Margaret River, né, com a cidade, e, se não me engano, até com o West Austrália mesmo, e com o Estado, onde eles já tinham uma verba definida para esses anos, que o corte seria lá, e que isso seria um dos motivos pelos quais eles queriam essa etapa sendo lá, para criar o drama, para criar aquela audiência maior, em função disso, etc. Então, assim, vamos ter que ter um pouco de paciência, né? Temos um Challenge Series aí meio capenga ainda. Se você abrir agora o
o cronograma e o schedule, né, do resto do ano, você vai ver que tem 2 etapas em maio na Austrália e não tem mais nada realmente previsto para acontecer. A gente sabe que tem muitas negociações em andamento, mas muitas vezes já está caindo na situação onde o Challenge Series está se tornando muito caro e pouco atrativo em relação ao preço. Então, assim, é muito próximo de um custo de um WCT, de uma etapa de CT, sem ter o mesmo apelo, né, e sem ter a mesma possibilidade de ser vendido. Então, assim, tem muitos ajustes aí. Eu aproveitei tua pergunta para, de novo, situar a galera em relação ao que o circuito está fazendo e o que a gente está vivendo e as expectativas que são enormes e, ao mesmo tempo, a gente não sabe o que vai acontecer, tem que viver um dia atrás do outro, sem planejamento muito definido. Boa. Ô, Chalita, quem não está muito preocupado com o corte é o Caio Belli, né, que fez outra perna havaiana sensacional. Ano passado chegou na semifinal das 2 etapas, esse ano semi em pipe, quartas em Sunset. O cara tá muito bem, né? Falou em Havaí, a gente lembra do Caio. Cara, o Caio Belli realmente, né, a gente falou isso ano passado, ele substituiu, a gente acredita que tenha sido o Medina, né, no campeonato de pipeline, agarrou a chance dele. Ano passado ainda ranqueava, né, os convidados ainda ranqueavam, esse ano não ranqueiam mais, agarrou com unhas e dentes, se deu bem ano passado, e, cara, a partir daí, cara, foi só ladeira acima. O moleque tá com autoestima absurda, ele tá surfando muito melhor, eu acho que ele tá surfando muito melhor do que ele já surfou na vida. Gosto muito das pranchas dele também. Eu acho que se tivesse um ranking de construtores também, se tivesse mais surfistas da Rust, eu acho que o Rush ainda poderia estar, ou o Pedro Bataglin, né, que faz as pranchas do Caio, poderia estar aí nesse ranking tranquilamente. Estou gostando muito do Caio Belli e não tem como não falar do chumbinho, né, do João Chianca. Como é que pode? O moleque chegou no Havaí, saiu com 2 terceiros lugares, né, está em terceiro no ranking. Ele tem o dobro de pontos, quase o dobro, né? Não é o dobro exatamente, tem quase o dobro de pontos do Miguel Pupo e do Medina, né? Então, quem diria, né, que o Miguel Pupo, que ano passado terminou em 6º, e o Medina, que o tricampeão mundial, o João Chianca chegou no Havaí e arrancou 2 terceiros lugares. Então, quer dizer, muito sólido. No começo do programa, eu estava falando que o Jack Robinson e o Felipe Toledo com certeza iam dar as cartas dessa corrida para o título, mas eu não vou descartar, cara, que o Chumbinho tem chance. Eu acho que ele está com muita disposição, está com um surf muito bom, muito eficiente o surf dele. Ele faz o que quiser fazer, o que você quiser que ele faça. Qualquer surfista faz, ele faz. Ele tem um repertório variado, ele sabe entubar, ele pega qualquer tipo de onda, ele pode se dar bem tanto em Margaret River quanto, né, na piscina do Kelly, vamos ver, né, lá no Surf Ranch. Então, eu também estou apostando no Chumbinho. Então, estou muito feliz com esses 2 surfistas, cara. Chumbinho e Caio Belli, realmente são novas. Eu acho que o mundo, né, o circuito mundial deve estar também se agradando muito, né, desses 2 surfistas novos que apareceram, que para eles, quer dizer, eles já estavam lá. O Caio Belli também não é nenhum novato, mas que agora estão ali fazendo parte dos melhores surfistas do mundo, né? Estão no caso agora estão entre os 5, mas com certeza vão terminar o ano ali entre os 10. Isso aí, sem a menor sombra de dúvida. O Robalinho, a gente falou no João, né? A gente está falando aí sobre o João também, que foi cortado ano passado e começou o ano muito bem. E o Samuel Pulpo, né, que entrou no CT ano passado junto com o João, né? Foi a primeira temporada dos 2 em 2022. Esse ano, que ele passou bem por 2022, esse ano ele já não começou tão bem, né? Ele teve uma participação muito boa em pipe, que ano passado deu, assim, rolou onda alucinante. Esse ano já foi uma etapa meio fraca. E ele, junto com o Michael Rodrigues e o Jadson André, que não competiu, né, estariam cortados se terminasse hoje, né? Você acha que eles já têm motivos assim para estarem preocupados? Preocupação com certeza, né? Como eu falei, qualquer um que não chegou nas quartas ou pelo menos não fez 2 nonos
tem que se coçar, é hora de que a coisa começa a apertar ali. Ano passado a gente ficou nessa briga ali, alguns com 3 nonos e um 17º, assim, e vai, a maior galera vai ficar por uma bateria, como foi o caso do meu atleta Michael, foi uma bateria que impediu que a gente passasse o corte. Então tem que ficar muito preocupado, sim, tem que ficar ativo, mas também tem que surfar um dia de cada vez, cada bateria de uma vez. Acho que o Samuel é um cara, apesar de ser muito novo, é maduro, ele tem uma atitude madura, está bem de prancha, me parecia bem fisicamente também. Acho que são coisas ocasionais também que ocorrem, e que os fatores que a gente não controla muitas vezes não vão a nosso favor. Acho que ano passado ele teve, assim, muita coisa aconteceu a favor dele, ele teve algumas facilidades, e também surfou muito bem, teve atitude. Acho que o principal, como rookie, assim, acho que o principal é a gente observar o Samuel como ele teve atitude, como ele foi para cima a todo momento, como ele nunca ficou muito tímido, nunca ficou recuado, competiu bem, surfou forte, deu aéreo, pegou tubo em pipe. Em Portugal ele estava arrebentando, em Sunset ele estava se jogando também. Então, assim, ainda mais esse ano, que com mais experiência, eu acho que ele vai mais preparado para as próximas etapas. Acredito que ele dá a volta por cima aí, porque é muito surf ali, com certeza, né? O Jadson está machucado, né, e vai ter que ir por outra via. Alguns outros atletas vão ter que se coçar também, mas como a gente tem 3 etapas ainda, e considerando que no total de 5 etapas antes do corte, os atletas vão somar as 4 melhores, acho que ainda está um momento ainda que não é para ficar em desespero, ainda tem 3 etapas para somar, né, vai jogar uma das 2 fora aqui, provavelmente, quem teve resultados piores, como 17º ou 33º, que é o que você não quer quando você está lutando para passar esse corte aí. Ninguém quer somar um 17º, ninguém quer somar um 33º. Então, acredito ainda na recuperação. Assim, todo mundo está dentro ainda, vamos dizer assim. Boa. Ô, Chalita, você já começou a falar aí, a gente já tocou nesse assunto ao longo desse programa, né, sobre o Mundial de Construtores, né, fazendo uma comparação ali, uma brincadeira com a Fórmula 1, né? O que você vê dessa ideia da WSL de, vamos dizer, fazer esse ranking do shaper ali, dos melhores, né? O que você acha disso? Você acha que, de repente, é mais um assunto para entreter a galera, mais uma disputa ali para entrar naquele montante todo ali do evento? É uma coisa comercial? O que isso, de repente, pode ajudar para o surfista comum? Como é que você vê essa história? Cara, eu acho que é uma coisa comercial, sim, mas que tem que ser explorada. Eu acho que os shapers são grande parte mesmo da performance dos surfistas, né? Eu acho que o surfista, a gente sente o surfista quando ele está com a prancha ruim. A gente viu o Kelly passando por uma fase, qualquer um conseguia enxergar que o Kelly não estava com a prancha boa. Então, a gente sabe que é importante o trabalho dos surfistas com os shapers, né? E eu acho, sim, que é válido. Eu acho que tem que ter esse ranking. Porém, tem um porém, cara. Você tem que saber se o surfista está surfando mesmo todas as etapas com a prancha daquele shaper, que é o que assina, que é o que patrocina ele. Porque muitas vezes, algumas marcas, elas não têm... não tem fabricantes nos países onde as etapas acontecem, e os surfistas acabam optando também por fazer pranchas com shapers locais, que sempre aconteceu isso e não tem problema nenhum. Então tem que saber se na hora que o cara estava ganhando mesmo o campeonato, se dando bem, pontuando, né, se ele estava realmente com a prancha daquele shaper ou se ele estava com um outro shaper, mas tinha colocado o logotipo do fabricante na prancha. Acho isso importante. A maioria, lógico, que a maioria dos que estão no topo do ranking, né, que começa com, no momento agora, acho que é o Mayhem, que está na frente, né, aí tem o Márcio Zuvi, da Sharp Eye, aí tem eu não estou lembrado, acho que é a Channel Islands, né, e quem mais? DHD está na luta também. Essas empresas, elas já estão muito internacionalizadas mesmo, com certeza. O surfista, se precisar contar com as pranchas em vários países, ele vai conseguir contar com essas pranchas, né? Então, eu acho que por isso que eles também estão na liderança. Agora, quando o cara não
vai para o Havaí, por exemplo, o Medina, que surfa muito de que é a Cabianca, né? Surfa com as pranchas do Cabianca. Ele no Havaí, ele surfa com as pranchas do Tokoro. No caso, como é que seria? Vai contar para o Tokoro, vai contar para o Cabianca, entendeu? Então, isso que eu acho que tem que ser bem definido. Mas eu acho interessante, cara. A gente é surfista, a gente adora falar sobre prancha, a gente adora pegar a prancha dos amigos, dar aquela olhada na prancha. A gente fica sempre azarando a prancha dos amigos. A gente se interessa muito por prancha, pelas quilhas. Eu acho maneiro, cara, esse lance do Mundial de construtores, como é na Fórmula 1, né? Eu acho interessante. Boa, só passando aqui, confirmando, né, que vocês falaram sobre o ranking, o Mayhem está em primeiro, Sharpay em segundo, DHD em terceiro, Channel Islands em quarto e Paisel em quinto lugar. E você, Robalinho, você gosta dessa ideia? Gosto muito, cara. Gosto muito, acho bacana, né? Eu sou um cara ligadaço em pranchas. Acho que eu sou até muito exagerado, quase, assim, em termos de testes. Adoro testar, adoro ter a teoria na minha mente, mas gosto de botar em prática e testar, né? Estava até comentando que hoje a gente fez um teste mais focado na condição do momento, hoje no meu treino com o Imai, e... Cara, eu acho que é um ponto diferencial. Acho legal treinar bateria, acho legal treinar tática, acho legal treinar qualquer coisa que seja para melhorar a competitividade do seu atleta, mas o principal é a ligação dele com o equipamento dele e o quanto ele é capaz de surfar bem. Isso aí é o number one da história, assim. É o que vai fazer mais a diferença, porque tudo bem que você pode, né, vamos fazer aqui um paralelo, não para falar da prancha, mas para falar de que, por exemplo, o Jack Robinson em pipe, ele, se não me engano, ele não teve nenhum high score o campeonato inteiro, mas ele foi consistente, tomou as decisões certas na bateria, finalizou bem suas ondas, fez um monte de notas medianas que o levaram até a vitória. Isso aí é raro, às vezes você pega atletas que têm 2, 3, 4, 5 high scores no mesmo campeonato e não consegue vencer. Então, a continuidade... Então, é lógico que aquilo ali é importante, mas... O cara está quebrando, o cara ao longo da carreira, né, pensando numa coisa de médio a longo prazo. Quanto melhor ele estiver surfando, mais chances ele subir no ranking, mais chances ele ser apreciado também por todo mundo, mais chances ele ganhar o gosto dos juízes, mais chances ele ganhar o gosto da mídia, mais chances ele ganhar a exposição, mais chances dele fazer o trabalho dele ser mais apreciado, e isso vai depender da conexão com o equipamento em primeiro lugar. Né, a parte física dele conta, a parte mental conta, mas o equipamento é determinante. E esses caras botam a vida. Eu conheço o Márcio de perto, frequento a casa dele, sou representante da marca, Márcio da Sharpay, né, como eu estava falando, Márcio Zouve. Eu vou falar para vocês, o cara é alucinado por performance, é o que interessa para ele. Ele não fabrica fanboard para vender, ele não fabrica longboard, ele não fabrica prancha simplesmente para o iniciante. Ao longo do tempo ele até adaptou e fez umas pranchas híbridas, mas o foco número 1 dele, ele não vai tomar a fábrica dele, o espaço lá de produção com pranchas que não sejam de alta performance, ele vai priorizar a alta performance sempre, o material escolhido, a forma que ele shapeia, até a liberdade que ele dá para quem tem o trabalho nos escritórios regionais dele, na Austrália, no Brasil, a relação dele com esses back shapers dele, cara, é um negócio impressionante. Então isso tem que ser valorizado pelo circuito mundial, a WSL está acertando nisso aí. Não vi se vai haver premiação ou não, acho que se houvesse, teria que ser divulgado, e se isso não for divulgado dessa maneira, se a gente que está dentro do esporte nunca ouviu nada sobre que premiação esse cara vai ganhar ou essa empresa vai ganhar, ainda não foi divulgada, acho isso estranho, né? Aproveito para falar aquela coisa ali que eu achei ruim para o esporte, ver ali toda hora aparecendo ali durante a transmissão, quem tirar uma nota 10 vai ganhar um cooler, vai ganhar uma coisa de manter a temperatura gelada das coisas. Eu fiquei olhando assim, falei, sério mesmo? É o que? É tipo... Sabe, achei muito ruim aquilo ali, não é uma premiação em dinheiro, não é uma premiação expressiva, é um negócio que se você entra online vai custar $200, e a premiação tá. Então, assim, as premiações muito baixas ou a ausência de premiações são muito negativas, porque você cria um ranking desse de construtores,
né, dos caras que são envolvidos ali do mesmo jeito que eu falei do Márcio. Eu sei que o Britt da Channel Islands também é fissurado e é um cara que dedica a vida dele porque ele quer ganhar, tá montando um time mais forte. Eu acho que isso vai valorizar os atletas no sentido de que, ó, eu estou te fazendo ganhar, então agora que tem esse ranking, agora que a coisa está ficando mais explorada, eu mereço ainda mais reconhecimento da empresa, né? Tu acha que o Mayhem está para trás nisso? Também não está, é outro lutador, outro cara que está lá, pô, dezenas de, né, décadas ali, dezenas de anos lutando para se tornar o melhor shaper do mundo, e isso agora virando ranking é positivo. Então, assim, queria dar o thumbs up aí, né, o positivo para isso, e o negativo nessa coisa de que acho que muitas vezes a premiação não valoriza o que está sendo colocado ali como primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Então, qual é a vantagem? É só a exposição, dizer, minha marca foi a campeã, o que a marca vai ganhar? Então, acho que nesse ponto aí, e também essa questão das notas 10 aí, serem premiadas com cooler, foi um negócio assim, ficou, para mim, pejorativo. Bom, se ainda tivesse um checão de, sei lá, 20, 30 mil dólares dentro do cooler, né, seria legal, né? O que tinha lá? Uma garrafinha térmica, tinha todas as marcas do produto, produtos alucinantes, a marca está patrocinando o Surf, a Yeti, parabéns aí, vocês patrocinam, dá um gás, mas, pô, oferecer, ninguém tirou nota 10, ainda por cima, então ficou lá aparecendo aquele negócio que vem. E aí, pô, legal, eu vou tirar um 10, então, para ganhar um cooler, né? Não, entendeu? Cara, assim, para adicionar nessa questão dos shapers, né? Para adicionar nesse mundial de construtores, no caso, eu acho que cada shaper teria que selecionar 2 surfistas masculinos e uma feminina para dizer quem são os que vão pontuar para eles, porque senão fica uma competição desleal quando você tem 12 atletas no masculino, 5 no feminino, então aí fica aquela competição de quem está com mais poder de compra, no caso, né? Quem está com mais surfistas patrocinados e tal, normalmente ele vai ganhar, porque tem mais surfistas usando suas pranchas. Então, eu acho que para ser uma competição leal e para ter esse ranking realmente ser uma coisa sólida e justa e premiada, devidamente premiada, teria que ser no máximo 2 surfistas por marca no masculino, e como o feminino são menos, né, tem menos competidores, teria só uma diferente. Eu acho legal a tua opinião, Xalita. Agora vamos pensar no seguinte, vou te contar aqui histórias de bastidores aqui super rápido. Muitas vezes um atleta, vou até citar o Jack Robinson aqui, sem comprometer, né, tudo que foi envolvido nessa história que eu soube nas internas, mas ele escolheu a Sharpay, não foi só a Sharpay que escolheu ele. Então, assim, isso é muito importante, porque os atletas que estão lá estão buscando patrocínio também. Alguns começaram pagando prancha. Mas não foi isso que eu falei, não, Robalinho. Você tá comentando assim sobre a quantidade de atletas por marca, e às vezes uma marca... Mas aí a marca que tem 5 atletas, ela para pontuar, ela só escolheria 2 para pontuar, de todos os que ela patrocina. Ela continuaria patrocinando 10, 20, quantos ela quisesse, mas ela só pode delegar a 2 competidores quem seriam os que vão marcar o ponto para ela, entendeu? É isso. É uma coisa a ser discutida assim, elaborada, até porque é a primeira vez que eles estão fazendo, mas eu vejo que se a marca também está conseguindo abranger um número maior de atletas dentro do tour principal do surf mundial, isso tem uma razão de ser também, então ela acaba ganhando mais chances de ser premiada em função disso também. Então não só, como eu falei, muitos até começaram pagando prancha, não são nem necessariamente patrocinados como top da equipe, vão marcar ponto, eles podem vir lá do final do ranking e ganhar uma etapa, eles podem, o Felipe vai ser um que vai brigar toda hora aí, até estou surpreso que o Mayhem tá melhor posicionado do que a Sharpay agora, porque a Sharpay teve, como você falou, né, a gente até que checar essa informação e trazer no próximo programa, mas o Jack ganhou e o Leonardo foi o segundo. Será que o Leonardo estava de Sharpay ali? Acho que estava. Às vezes ele usa Peng no Hawaii, como você citou, usar o shaper local, conhecimento, às vezes ele usa, mas não sei se naquela final ele estava. E como é que vai ser se o cara usar em algumas etapas, em algumas
algumas fases da etapa, enquanto estava grande o malho, usava Peng, porque ele se sentia mais seguro, sei lá o quê, e quando o mar baixou, ele voltou para Sharpai, que é uma prancha mais ágil, que tem um aproveitamento melhor nas ondas um pouco menores, né? É uma coisa que cada marca tem suas características, e é isso aí, cara, só de gerar esse debate, olha que bacana, a gente está falando de várias situações aqui, podia ser mais assim, mais assado, porque a WSL fez isso, então ponto positivo para a WSL, porque é legal falar de produção de equipamento. Eu acho que daqui a pouco tinha que falar dos coaches também. Quem são os coaches? Aí vai cair na mesma coisa. Tem coach que tem 5 atletas, tem coach que só tem 1, tem coach que só tem 2. Poderia haver uma maneira de falar. É importante também, hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas os coaches nem são filiados à WSL. A WSL nem oferece uma filiação ou nem exige ou qualquer coisa do tipo. A Brasf já teve isso no passado, a gente tinha que se filiar sim, até para poder se comunicar com corpos de juízes, poder fazer algum requerimento, poder fazer algum protesto, qualquer coisa do tipo, tinha que ser. Então, assim, acho que todos os envolvidos ali, de repente, como já teve no passado, qual foi a mídia que cobriu melhor o circuito mundial, né, de que maneira foi isso, também ganhava prêmio. Então, acho que premiar todos os que estão envolvidos ali, exaltar a participação dessas pessoas que são fundamentais para o esporte chegar nesse nível que chegou, eu acho que também seria bem positivo. Cara, continuando na etapa, agora vamos lá para o feminino, né? Até para falar, o Chalita disse que o Filipinho não voltou, né? Não foi o campeão voltou, né? O campeão continuou. Só que no feminino a Stephanie não voltou, né? O que está acontecendo com ela? Se o corte fosse agora, ela estaria fora. Como o Robalinho falou, ainda não está na fase de se preocupar, porque tem um descarte, né? Nas 5 etapas antes do corte. Ela não foi bem em pipeline, mas ela somou um 5º lugar em Sunset, né? Perdeu nas quartas para Tyler Wright. E eu acho que quando tem um 5º lugar aí, ainda está viva ali ainda, né, cara? Acho que a gente não pode ainda definir totalmente o que vai acontecer em termos de cortes para o meio do ano. A gente pode até já projetar os melhores que se apresentaram, né? Que quem vai disputar o título, tudo bem, mas eu acho que falar quem vai ser cortado, eu acho que ainda está muito prematuro para a gente poder falar que a Stephanie, né, tá pendurada. Eu acho, cara, que o ano passado foi um ano assim atípico para ela. Eu achei que ela já estava meio que desmotivada. Eu achei que ano passado ela não ia se dar bem, não ia chegar nem em 5º lugar, né? Não ia chegar nem nas finais. Ela chegou nas finais, foi campeã, brilhou naquele evento, né? Então eu achei que daí acho que ela poderia já pensar se ela quer continuar, assim como o Kelly, né? Se querem continuar no circuito, ou se querem ficar assim. Esse ano tem as vagas olímpicas, né? Mais de repente, um atrativo para os atletas, né? Pois é, cara, mas vão tanto para Stephanie Gilmore quanto para o Kelly, você conseguir uma vaga em cima dos novatos, de quem está arrebentando, por exemplo, os Estados Unidos, contra o Griffin Colapinto, contra os havaianos, John, ele é americano, né? Vai ser muito difícil, cara, para eles conseguirem vagas em cima dos novatos, tanto para o Kelly quanto para a Stephanie Gilmore, né? A gente vê a Molly Picklum aí arrebentando. Eu acho que ela tem grande chance de ganhar essa vaga, né? Ela demonstrou aí nessa primeira etapa, nessas 2 primeiras etapas, mas eu não vejo nenhum perigo. Ela não me decepcionou tanto, tá? Pipeline ela não foi bem, mas chegou nas quartas em Sunset, então tá bom, vamos ver o que vai acontecer. Agora tem Bells Beach, que ela é muito boa, né? Tem Portugal, eu acho também que ela não vai decepcionar, e tem Margaret River, eu acho que ela também tem grande chance de se dar bem em Margaret River, então não estou preocupado muito com a Stephanie. A Tati também não foi, vamos falar da Tati, né? Ela não foi tão bem, mas também não foi tão mal. Achei que a Tati vai se recuperar, tá? Ela não teve um começo de ano que reflete o nível de surf que ela tá, o nível de diferença que ela tem em relação aos outros surfistas. Eu acho que ela é bem superior a pelo menos metade das surfistas que estão no Tour feminino. Então, eu acho que ela vai se encontrar nessas etapas aí
e vai estar no ano que vem, nesse ano, né, de novo, nas finais em Trestles. E você, como é que viu as brasileiras, Robalinho? Perdão? E você, como é que viu a atuação das brasileiras? Cara, vi isso aí, concordo com o Chalita, assim, deixaram um pouco a desejar, né? Você vê que a Tati está ali em nono no ranking agora, né? Conseguiu um quinto lugar em um nono, né? No feminino, assim, o nono já é um resultado ruim, então vai ter que se coçar, dar o gás. Acho que está surfando muito bem, em termos de surf, não vi carência, não acho que a abordagem dela que está errada, nada disso não, mas realmente não conseguiu transformar o surf dela em resultados ainda, né, nesse ano. Acho que tem muita coisa pela frente, ainda acho que é cedo, e vejo com bons olhos. Acho que a Tati tem muita lenha para queimar, já bateu na trave algumas vezes, já foi muito próxima do título ali, já brigou até a última bateria, já ficou a uma manobra do título, né? Então, assim, acho que aquela finalização dela ali, se eu fosse coach dela, eu ia fazer ela treinar aquela finalização, mas muito, cara. Eu ia falar, ó, faz o que você quiser na onda, mas chega ali para finalizar e vamos treinar a finalização. Vai ser até a hora que aquilo virar a coisa mais normal para ela do mundo, que aconteceu de novo contra a Stephanie. Estava falando como a Stephanie chegou nas finais e como isso pesou para a Tati ali no final do ano. Mais uma vez, uma manobra que não entrou do jeito que era para entrar. Ela veio surfando forte a onda, chegou na finalização, deu uma diminuída no risco que ela quis assumir e pagou o preço por isso. E a Stephanie veio, ao contrário do que aconteceu com a Carissa, que foi quem desanimou com a questão de ter uma final para disputar, mesmo depois de ter um ano arrasador. Pelo contrário, né, a Stephanie veio, eu pensava a mesma coisa que o Chalita, eu vendo ela no dia a dia ali surfando, até o dia a dia dela fora d'água, meio cool, relax, ela tá num clima assim bem, você vê, ela viaja com o namorado, né? A gente teve até a oportunidade de ficar na mesma casa em Margaret River lá por alguns dias, e a gente botou algum papo em dia, né? Porque eu conheço ela desde que ela é muito novinha, né, cara? A Silvana era a principal adversária dela na época que eu estava no tour com a Silvana, e as duas entraram na mesma época, e acho que ela se motivou, deu a volta por cima e foi campeã. Também acho que ela está ficando já cansada, esse título deu um gás, pode ser que ela não pare agora, acho que ela ainda está saudável, ainda está com energia, esse título com certeza deu um gás, deve ter dado bônus, deve ter dado alguma força financeira também, que isso também conta, né? Em algum momento ela pode querer ter filho, isso é uma coisa que deve passar na cabeça da Tati também, de outros atletas. A Carissa também já é casada há um tempo, então assim, isso são coisas que no feminino são diferentes do masculino. O homem não para, né, não vai pedir licença maternidade ou paternidade, porque a mulher dele vai ter filho, ele vai se virar, dar um jeito, vai competir com o filho nascendo, vai dar um jeito. Mas nas mulheres não tem como, elas têm que parar realmente. Então, assim, acho que tudo isso aí faz parte desse desafio que é para as meninas se colocarem no esporte e permanecerem a longo prazo, né? Falando da Tatiana, né, em Sunset, ela, cara, tava na bateria com a norte-americana Caitlin, né, e, pô, aquele mar tava muito complicado ali, pelo menos pelo vídeo parecia, assim, muito difícil saber a onda que ia levantar uma parede para pelo menos uma manobra. Ela tentou ficar ativa, ela ficou ativa na bateria, né, a Caitlin ficou esperando e acabou que a Caitlin achou umas ondas melhores ali, que deram mais oportunidade de manobras melhores e acabou vencendo, né? Mas eu acho que ela vai se recuperar também. Então é isso, valeu Robalinho, valeu Chalita, pô, muito bom, como sempre, ter esse papo com vocês. A gente daqui a pouco está falando aí sobre a etapa de Portugal. Vamos manter contato aí e fazer mais programa para essa galera. Obrigado, Robalinho. Tamo junto, obrigado, conta comigo, sempre um prazer bater esse papo aqui, a gente se diverte ao mesmo tempo que, né, tenta passar o que a gente sabe aí pro pessoal que gosta de assistir, gosta de... E, como eu falei, galera, interage aí, comenta aqui, bate um papo, fala com a gente, questiona, critica, a gente está aí para aprender também, né, toda vez que a gente faz um programa, é uma experiência positiva, e a interação de vocês é fundamental, e é o que vai trazer mais conhecimento para a gente saber também que caminho a gente deve seguir mais para também atender as expectativas do público também.
Boa. Falar sobre surf é muito bom, né, Chalito? Cara, o legal do surf é isso, né, cara? A gente gosta de falar sobre surf, a gente gosta de ver surf, né, cara? A gente gosta de, quando a gente está surfando, a gente não precisa necessariamente estar na onda, a gente gosta de ver os amigos na onda também, né? O surfista, ele gosta de muitas coisas que não seja somente ele estar deslizando na onda. Com certeza, o melhor, né, é você estar na onda, com certeza. É o que faz você ser apaixonado pelo esporte, pelo surf, como esporte também, né? Então, mas, cara, falar de surf é muito bom. Então, por mim, cara, toda vez que você me convidar, se eu estiver podendo, com certeza eu estarei aqui para analisar, fazer essas análises com vocês. Para mim é um prazer enorme. Boa. Cara, concordo contigo. Surfar é muito bom. Deslizar na onda é a melhor coisa, mas eu gosto muito também de remar, de vencer a série, de saber me posicionar no mar, enfim, cara, o surf completamente assim, todo o esporte, tudo que ele envolve, para mim é muito maneiro, cara. Valeu, Chalita, valeu, Robalinho, valeu, galera, até a próxima. Um abraço. Valeu, galera. Que